Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma leitura. Essa é uma previsão para o signo de Leão. A leitura de julho, leoninos e leoninas, já está no canal. Essa é uma leitura, assim como outras que eu vou fazer, que é uma atualização, né, durante aí as semanas, para saber se tem alguma coisa que modifica, se surge alguma nova e importante oportunidade, tudo bem? Então essa é uma leitura, né, complementar. Leitura que também pode ser associada ao ascendente lunar e Vênus em Leão. Então eu vou começar, leoninos e leoninas, pela energia que vai estar influenciando esse período para vocês. Leoninos, a energia atual, ela fala sobre buscas, principalmente referente ao seu próprio bem-estar. Por mais que você trabalhe, cuide da casa, cuide dos filhos, da família, ou se você tem qualquer outra responsabilidade, é como se nesse período você sentisse uma forte necessidade de descanso. Mas o descanso aqui, ele não está relacionado em abandonar as responsabilidades, mas às vezes de dar um tempo de conflito, de dar tempos, principalmente se vem ocorrendo algum tipo de dificuldade. É como se você pensasse da seguinte forma: eu preciso aqui de um tempo para me acalmar, eu preciso descansar, eu preciso me recuperar, eu preciso nesse momento ter tranquilidade. Porque quando existe essa energia aqui, é porque possivelmente o seu dia a dia ele está muito comprometido com muita demanda. Então você tem que fazer várias coisas e você não consegue parar para respirar, né? De uma forma metaforicamente falando. Então essa é uma energia que vai incentivar você, leonino, leonina, a dar uma pausa aqui, para poder se recompor emocionalmente, para poder repor energia, porque é algo que você está precisando agora. Energia complementar, Leão. A energia complementar, ela vem muito alinhada com a energia principal, porque ambas as energias elas vêm falando sobre essa necessidade de descanso. E volto a mencionar, descansar não é você de repente parar para trabalhar, é parar de trabalhar, né? Se você não está, por exemplo, no seu período de férias, ou se você é uma pessoa empreendedora que não pode ficar tirando férias assim, né? À torta e à direita, vamos dizer assim. Aqui você precisa utilizar o tempo que você tem livre para poder usufruir desse tempo para a sua melhora. Porque a energia complementar ela também fala assim, olha, dá uma pausa. Você está precisando. E isso pode ajudar você a pensar melhor em como você quer prosseguir daqui para frente. Isso pode ajudar você a se organizar ou até a regular as suas emoções se elas forem necessárias. Né? Regular as emoções se for necessário, na verdade. Energia espiritual. Possivelmente assim. Talvez antigamente você tinha mais liberdade. Talvez você tinha mais tempo. E parece que agora não sobra tempo e parece que não há essa tranquilidade. Você sempre está se cobrando muito, ou muito ansioso ou ansiosa com possíveis acontecimentos. Na parte espiritual, fala que para que seja obtido uma paz,
você precisa começar também por buscar se dar essa paz. Então, o espiritual aqui, ele vai ajudar você, leonino, leonina, a ter oportunidades nesse período de conseguir, né, se reerguer, se regenerar, seja o que for. Mas essa é uma energia que ela também ela acrescenta muito nesse momento, porque é nessas circunstâncias que você pode encontrar uma solução, ou é nessas paradas que você dá, é onde você pode encontrar uma cura. Seja para o que for que você esteja sentindo. Então o espiritual ele está ajudando vocês nisso. Mas é muito importante que vocês se mantenham conectados. Um alerta para vocês para esse período. O alerta que vem aqui, ele está representando uma pessoa do sexo feminino que vem com uma certa influência nesse período. Isso pode representar uma energia de uma mãe, uma energia de uma chefe, ou uma mulher, né, que ela pode representar algum tipo de autoridade, uma mulher que pode representar alguma influência importante nesse período, ou que ao menos influencia numa situação. Só que quando vem essa energia de alerta, significa que você precisa ter prudência com essa pessoa em relação ao que você deposita de confiança, em relação ao que você espera, né, ali do outro, porque pode ser que muitas coisas estejam sendo prometidas, muitas coisas podem estar sendo ditas para você, e você pode estar se baseando no que essa energia está dizendo e não está pesando os pós e os contras, não está analisando o que pode gerar como consequência. Se for uma energia familiar, é uma energia que está influenciando negativamente em alguma situação. Ou, né, é importante colocar em questão, ou existe alguma coisa acontecendo na vida desta mãe, né, e você precisa se atentar. Às vezes essa mãe não está bem de saúde, às vezes problemas com outros irmãos, mas tem alguma coisa nesse sentido. Tudo bem, Leão? Vamos seguir. Como que está sendo a percepção das pessoas em relação a vocês? As pessoas elas podem sentir nesse momento que vocês estejam mais distantes, mas não é distante fisicamente, mas emocionalmente. Eles podem sentir que você não está expressando, vamos dizer assim, o seu carinho por elas, o seu sentimento em si, sua afetuosidade. E mostra você tendo uma atitude realmente de se afastar. Mas isso é totalmente comum das pessoas estarem sentindo porque você está numa energia de recolhimento. Então, por mais que as pessoas vão querer te levar a fazer coisas muito intensas ou pressioná-lo de alguma forma, ainda assim, a energia vai falar, não, Leão, vamos dar uma segurada, vamos se recuperar. Né? Principalmente se você veio ali de um período que você estava enfermo, agora é um processo de recuperação, ou se você está fazendo alguma terapia, você está passando por esse processo, então é totalmente natural que as pessoas sintam que você está mais dedicado a si e não está tanto, né, vinculando suas emoções aqui em relação ao que está acontecendo com elas. Energia psicológica, a energia do eremita. É um tempo de reclusão, vamos dizer assim. Você pensativo, uma pessoa que está refletindo muito sobre as coisas, sobre as situações. É uma atitude também mais introspectiva.
Energia emocional. É interessante porque assim, em relação à energia que veio, a energia complementar, a energia espiritual, vejam só como tudo está se alinhando, as pessoas estão sentindo já isso, a sua mente ela pede para que você considere esse tempo de pausa, para você se reorganizar, colocar suas ideias em ordem, mas o emocional, ele quer bater de frente, né? Então a energia emocional está falando, arrisca, Leão, age, toma esse impulso, e ao mesmo tempo uma outra vozinha dizendo não, se controle os seus próprios impulsos, controle esses tipos de reações emocionais. E por que disso? Porque pode acontecer muita discussão e as coisas podem realmente sair fora do controle aqui. Ou pode ser uma teimosia sua, você quer dar conta de tudo no momento que você tem que cuidar de você. Ele falou, não, vamos parar um pouco para respirar. Mas aí você querendo fazer tudo, uma cobrança constante. Vamos continuar. Energia espiritual. Fala sobre arrependimentos. Espiritualmente, é um tipo de energia aonde eu esperava, vamos dizer assim, que alguma coisa acontecesse imediatamente. Mas não é como as coisas estão acontecendo para mim. Então eu fico desacreditado de algo, né? Essa pode ser a questão. Ou eu estou perdendo muito tempo contando as perdas, eu estou perdendo muito tempo olhando para aquilo que não está mais na minha vida, estou esquecendo de olhar as taças que estão cheias atrás de mim. Né? Então eu estou olhando ali a taça que está caída, derramada, né? Então vamos considerar assim, uma coisa que não deu certo, uma coisa que não funcionou, e estou esquecendo de olhar as que estão cheias. Então, espiritualmente aqui, é como se o espiritual estivesse falando, você está se concentrando tanto em coisas que já não estão mais na sua vida, seja em perdas, seja em coisas que você não conseguiu conquistar, e você está esquecendo de olhar as taças vazias. Vocês estão esquecendo de olhar as taças cheias, né? Então, como um exemplo, vamos dizer assim, que você às vezes está dando valor ali, na verdade, você está ali chateada, com um casamento que não deu certo, aí você fica falando, poxa, eu acreditei que era para sempre e tal. Só que desse casamento você tem filhos, e os filhos são sua taça cheia. E você às vezes esquece de olhar para aquilo, porque você fica às vezes chorando por algo que não tem mais como retornar, ou qualquer coisa nesse sentido. Como se alguma coisa estivesse dizendo assim para você espiritualmente, valoriza quem está por perto, ou veja as coisas de forma diferente aqui. Energia do alerta, né? Veio a energia ali feminina, uma energia que fica em cima do muro. Né? Então, se você tiver, por exemplo, pensando que essa energia vai ficar do seu lado em alguma situação, você vai ter expressões nítidas por parte dessa pessoa de que ela está em cima do muro, ela não está escolhendo lado nenhum. Eu vejo também que é uma energia que ela pode constantemente te deixar confusa em relação ao que você está vivendo. Agora, numa questão onde uma mãe não está bem de saúde ou alguma coisa nesse sentido, pode ser que essa mãe esteja confusa, né? Talvez pelo quadro de saúde. Então isso é importante, né? Buscar médicos para ajudar a entender o que está acontecendo. Mas a mãe pode estar muito confusa, se esquecendo das coisas, tá? Então tem esses aspectos também, Leão. Como que você vai estar lidando com as pessoas, né? Elas estão sentindo você afastado ou afastada. Eu vejo assim, que você está tratando de certos assuntos,
mas você está priorizando contatos mais profissionais ou contatos que geram algum tipo de rendimento, lucro, algum tipo de retorno. Fala também de conversas voltadas à questão financeira, à questão de estabilidade. Então vocês não estão afetivos, mas existe ali uma concentração, um foco nessas questões profissionais e financeiras aqui. Como você está lidando com a questão mental que pede para você dar uma pausa? Você até entende, né, que precisa haver uma cura aqui, que você precisa desse tempo. Mas, como eu falei, aqui é uma energia já mais intensa. Eu diria que está acontecendo um conflito interno entre a sua mente falando você precisa parar, mas as suas emoções tentando radicalizar as coisas aqui. Como você está lidando com a questão emocional? Essa energia aqui, ela pode representar tanto você se traindo, ou você sentindo que foi traído ou traída em alguma situação. E pode ser que exatamente isso que gere algum gatilho para você tomar certos impulsos aqui. Energia espiritual, né? Como que você está lidando com a parte espiritual? Fala sobre passado, comunicação. Veja só, você está pensando muito em questões ali você está lidando com o espiritual, mas tratando de coisas do passado. Então, veja só, o espiritual já tinha percebido o quê? Que você estava ali muito concentrado ou concentrada em coisas que já foram da sua vida, coisas que estão lá atrás. E é como se eles tentassem dizer para você, olha, isso se encerrou, não há mais essa estrutura, mas se concentre nas coisas novas. Só que eu vejo aqui que espiritualmente vai ocorrer algum despertar de consciência da sua parte, onde você entende que você não vai conseguir encontrar essa paz, viver bem, se você ainda continuar carregando o fardo do passado. Você não vai conseguir ser feliz, seja em relação a quem você escolhe, em relação ao que você quer construir, se você continuar carregando o passado. Ou esperando ao menos que as coisas continuem iguais como eram no passado. Desconsiderando mudanças de ambiente, às vezes faixa etária que muda ao longo do tempo, saúde que às vezes nunca permanece a mesma. Como que você está lidando com o desafio? Eu sinto assim que isso mexe com você emocionalmente, né? Talvez essa pessoa ela tenha uma influência significativa na sua vida, porque ela consegue de alguma forma mexer com sua parte emocional mais profunda. Então eu sinto que se for uma pessoa te influenciando, você acaba tomando atitudes baseadas ali no que essa pessoa diz. Porque essa pessoa acredita assim, na verdade o método dessa pessoa dá a entender que você vai conseguir conquistar algo e sair vitorioso numa situação, mas na verdade não é bem isso. Bom, vamos lá, Leão. Eu vou falar sobre os signos que saíram aqui na leitura de vocês. Na parte externa, não saiu nenhum signo. Na parte mental, eu tenho o signo de Virgem, Áries, Leão e Sagitário. Eu sinto que existe aqui entre vocês uma conversa importante acontecendo, e que essa conversa ela vai definir como que você e esta pessoa vai querer seguir dali para frente. Então, assim, não são só conversas sobre a relação que se tem, né? Se é uma relação familiar, se é uma relação de amizade, se é uma relação afetiva.
não vai só falar sobre isso, mas vai falar sobre mudanças, como que alguém quer seguir daqui para frente, qual que vai ser os próximos passos. Só que alguém quer usar do tempo para pensar. É como se alguém quisesse se preparar primeiro antes de investir algum valor financeiro, antes de fazer um pedido, antes até mesmo de prometer algo a outra pessoa. Só que a outra parte está pressionando, a outra parte tem pressa, a outra parte quer porque quer que seja no tempo dela ou no tempo dele, ou pode ser no seu tempo, se, no caso, essa pessoa ser você. E isso pode fazer com que as coisas se atrasem e que a situação ela mude de direção, né? E acabe gerando alguma discussão. Na parte emocional, eu tenho energia de Leão novamente e eu tenho energia de Áries. Também representa filhos aqui, né? Então, se são filhos menores, você pode estar aí sentindo que de alguma maneira eles não estão correspondendo não estão te obedecendo, ou existe alguma coisa nesse sentido. Se forem filhos mais velhos, não sai aqui na leitura, então não vou mencionar. Seriam filhos menores, tudo bem? Se for ali uma pessoa que você acabou de conhecer, eu vejo assim que você está tentando confiar nessa pessoa, mas essa pessoa ela tem atitudes que faz com que você não consiga manter uma certa segurança. A energia de Leão que você está lidando, ou a energia de Áries aqui, pode ter alguma discussão e nessa discussão alguém pode apontar uma traição aqui, ou pode acabar falando sobre traição aqui. Na parte espiritual, eu tenho energias de Libra, Gêmeos ou Aquário e tenho energia de Escorpião. Essas energias de Libra, Gêmeos ou Aquário ou são pessoas que vocês apenas só mantêm contato do passado ou representa seus filhos menores. Então fala sobre arrependimentos, você querendo que as coisas voltassem com esta pessoa como era lá atrás, você pensando muito nisso, esquecendo de olhar o que você tem agora. Se for alguém de Escorpião, existe aqui um choque de realidade, né? Vamos dizer que ou você culpa essa energia pelo que te aconteceu, ou você e essa pessoa, a energia de ambas pessoas não consegue entrar num certo alinhamento, né? Vamos dizer que uma pessoa é mais espirituosa e a outra é mais descrente. Uma pessoa é mais ativa, mais espontânea e a outra é mais fechada. Independente das diferenças, tem alguma coisa na energia que faz com que vocês não consigam se alinhar. E aí pode surgir discussão ou um afastamento aqui, né? Agora, se essas energias, se essa energia do passado é alguém de Escorpião, fala sobre você pensando nessa energia, nas coisas que vocês viveram, que às vezes você tenta olhar alguma coisa em relação a essa pessoa, pode ser uma informação, um contato, algo nesse sentido, mas parece assim que a partir do momento que essa estrutura caiu, você não consegue se aproximar mais dessa pessoa de alguma forma, ou aconteceu alguma coisa, talvez a pessoa foi lá para o outro lado do mundo e você não consegue se aproximar mais, tá? Então também tem isso. Na parte do alerta, eu tenho energia de Áries, Leão ou Sagitário, que podem ser pessoas que sejam mais jovens do que você, pode ser até um ano mais jovem, 2 anos, mas que essas pessoas estão trazendo informações sobre alguém, né? Falando sobre o que está acontecendo, falando sobre o estado de saúde de alguém, falando o que se passou dentro do ambiente familiar. Isso aqui pode ser muito um irmão, uma irmã que está ali te informando das coisas que vem acontecendo. Tudo bem? Então, a princípio é isso, Leão.
Eu só vou fazer mais umas 3 complementações, que vai ser na parte emocional, né, que fala sobre essa questão de vocês sentirem alguma coisa, né, sentir que alguém tá traindo, alguma coisa nesse sentido, e fala sobre insegurança, mas também fala sobre coisas que venham a serem reveladas aqui. Né? Então, talvez alguma coisa que vinha sendo guardada por muito e muito tempo veio à tona aqui, né? Como eu falei, alguém falando sobre traições, alguém falando sobre algo que outra pessoa tenha feito. Vou complementar a energia espiritual. É como se você estivesse esperando que alguma coisa se concretizasse. Pode ser que você fez um pedido, pode ser que você fez algum procedimento ritualístico, uma simpatia, seja o que for que você fez, você está esperando que esse processo ele aconteça, que isso aconteça imediatamente. Aqui também tem uma energia de touro, mas eu vejo muita energia mais nova ou imatura na leitura de vocês aqui. Né? Então, às vezes, até inexperientes também. Tem energia de touro aqui. E para finalizar a energia do alerta, tem energia de aquário. Eu sinto assim que independente do que esteja acontecendo, você está sendo intuída a prestar atenção no que nas informações que estão chegando. Mas cuidado para realmente não colocar muita idealização, muita esperança numa pessoa, e na hora que você precisar, essa pessoa... Ou se você estiver contando com algo, na hora que você estiver contando com isso, a pessoa ela não vai agir, né? Ela vai nem querer ficar de um lado nem no outro, ela vai ficar neutra. E pode ser que a neutralidade dessa pessoa te prejudique de alguma forma. Tudo bem? Então é isso, Leo. Muito obrigada. Que dê tudo certo para vocês e eu falo com vocês na próxima leitura. Tudo de bom, meus queridos. Se cuidem. Tchau, tchau.